O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 87, mas antes eu quero pedir a você para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que os levará direto para o perfil do Instagram e para o canal do YouTube, esses links estarão disponíveis na descrição desse episódio. É isso, amigos. Falar para vocês aqui hoje da morte de Max Gruver. Max Gruver nasceu no dia 27 de janeiro de 1999 e morava com os pais em Roswell, Georgia. Stephen Gruver, pai de Max, lembra que o filho era uma criança que amava leitura e esportes. Ray Ann, a mãe do jovem, diz que após o filho começar a jogar, ele não parou mais. Max tinha um irmão, Alex, e também adorava vê-lo jogar. Stephen conta que, 4 anos após se mudarem para Roswell, eles tiveram uma filha, Lily Kate. Lily se recorda que eles tinham algumas brigas por conta da diferença de idade e porque os dois eram muito parecidos. Lily lembra que a mãe sempre dizia que a personalidade deles tinha muito em comum. Mike Rich era o melhor amigo de Max e se recorda que sempre que você tinha um problema ou alguma questão a resolver, o amigo sempre tentava ajudar de alguma forma. Blakely Willard, namorada de Max no ensino médio, conta que ele decidiu seguir a carreira de cronista esportivo, pois gostava muito de fazer isso no ensino médio. Max Gruver então começou a trabalhar para a Death Pen Radio e escreveu inúmeras matérias sobre basquete. O pai lembra que aquela era a carreira com a qual sonhava. Aos 17 anos, Max passou a se inscrever em várias faculdades e a mãe se recorda que ele queria entrar numa ótima faculdade dentre as melhores por causa do esporte. A instituição LSU foi a primeira que o aceitou. Ray Ann se lembra que a faculdade tinha tudo que Max queria e, ao voltar da visita que fez para conhecer a LSU, ele chegou muito feliz com a confirmação de que iria realmente estudar lá. A LSU, Universidade de Louisiana, é muito importante para a comunidade e todos na região respiram as cores roxo e dourado. É o que explica a repórter da TV LSU, Kennedy Walker. O time da faculdade é conhecido como os Tigers. Então, amigos, para a gente explicar um pouquinho aqui, né? Vocês sabem que essa questão de ir para a faculdade e tal
é bem diferente daqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Lá eles procuram as universidades logo que saem ali do ensino médio, né? Logo que se formam no ensino médio, e eles vão em busca ali de universidades que o aceitem. É claro que as universidades também elas procuram, né, pelos alunos ali, dependendo do seu desempenho, né, no ensino médio e tal. O Max, você vê que era um cara já voltado para esportes, né? Então ele meio que se baseou, né, nisso. Na sua escolha isso tinha um grande peso, né? E essa universidade, a LSU, era a Universidade de Louisiana, que tinha ali muito forte a questão, aliás, todas elas têm essa questão muito forte do esporte, né? Rayanne conta que antes de ir para a faculdade, Max começou a falar sobre os grupos de fraternidades. De acordo com a repórter da LSU, muitas pessoas escolhem a faculdade para poder fazer parte da Greek Life. Christian Tully, um dos amigos de Max, diz que quando entrou na faculdade, havia em torno de 17 fraternidades e explica que essas fraternidades eram históricas, muito antigas e duradouras e faziam parte da vida no campus da LSU. 2017 foi o primeiro ano de Max na faculdade e, de acordo com o que conta a mãe, antes de começarem as aulas, ele participou do recrutamento. O amigo Christian diz que foi justamente durante esse recrutamento para as fraternidades da LSU que conheceu Max. O jovem lembra que os dois se deram bem logo de cara e queriam entrar para os mesmos grupos de fraternidades. Essa questão de fraternidades eu vou explicar um pouco, né? Mas é uma coisa também muito comum lá nas faculdades dos Estados Unidos, mas eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender bem. Max tinha como prioridade a fraternidade chamada Pi Delta Theta. A mãe explica que ele gostou muito dessa fraternidade porque ela era menor que as outras e, além disso, gostou muito dos membros durante o processo de iniciação. O pai de Max conta também que, ao pesquisar sobre essa fraternidade, foi direcionado a uma página que explicava aos pais dos alunos como era a fraternidade e que eles iam adorar que seus filhos fizessem parte dela. Na página da internet da Pi Delta Theta, eles afirmavam que eram contra trotes, que na verdade não toleravam trotes com os calouros da faculdade. Stephen diz que ao ler aquilo ficou muito satisfeito e imaginou que o filho tivesse feito algo correto ao escolher aquela fraternidade. Rayanne, a mãe, diz que se recorda de que Max falava muito sobre liderança e da vontade de ser líder dos iniciados. E aí, nós vamos lá para 14 de setembro de 2017, porque o Max, né, ele tinha começado a estudar na LSU há mais ou menos umas 4 semanas. Rayanne diz que naquele dia estava em seu trabalho. Ela explica que trabalhava em um consultório e se lembra de que seu celular tocou. A mulher se recorda que ao pegar o celular, viu que a chamada era de Baton Rouge. Rayanne atendeu e do outro lado da linha, a voz de um homem que se identificou como enfermeiro de um hospital. A mãe de Max diz que o homem falou o seguinte, abre aspas, "É a senhora Groover, a mãe de Max Groover?" Fecha aspas. Ela respondeu que sim, e o enfermeiro lhe disse que o jovem tinha sido internado.
O homem ainda explicou que Max havia sido encontrado inconsciente e que os amigos o tinham achado naquele estado e então o levaram ao hospital. Rayanne então ligou imediatamente para o esposo para informar sobre a notícia que tinha acabado de receber, e Stephen lembra que ela falava apenas que Max não estava bem. Ao saber daquilo, Stephen disse aos colegas de trabalho que precisava ir embora, pegou seu carro e, enquanto ia para casa, pedia em oração que o filho estivesse bem quando ele chegasse. Em casa, Rayanne imaginava o que precisaria levar para ir direto para Louisiana assim que o esposo chegasse. Porém, alguns momentos depois, seu telefone tocou novamente. O mesmo enfermeiro que havia ligado para ela anteriormente lhe informa agora que fizeram o possível e tentaram reanimar Max por cerca de 45 minutos, mas infelizmente ele não sobreviveu. Stephen lembra que ao receber aquela notícia devastadora, começou a berrar, desesperado. O pai de Max Grover diz que Lily e Alex, seus outros 2 filhos, ainda estavam no colégio e ele então teve que ir buscá-los. Stephen diz que os filhos foram informados da morte do irmão do mesmo jeito que ele, ao chegarem em casa. O pai dos garotos diz que aquele foi o dia mais horrível para todos da família. Alex lembra que os pais o abraçaram e lhe deram a notícia na entrada da casa, e então todos ficaram ali sentados, chorando juntos. Lily se recorda que alguns momentos depois disso, ela e a mãe foram até o quarto de Max. Ao chegar no quarto, Lily diz que pegou uma das camisetas brancas e largas que era do irmão e vestiu. Ela conta que não se lembra de mais nada daquele dia após isso. Então, amigos, vocês imaginam, cara, o que é você mandar um filho para uma universidade e você receber a notícia por telefone, né? A Rayanne, a mãe, foi quem recebeu a notícia. Primeiro dizendo que ele tinha sido internado, né? Eu acredito que o enfermeiro teve ali todo o cuidado, né, para dar a notícia. Mas como eles estavam muito longe, né? Eles estavam na Geórgia e o filho estava na Louisiana, ele faz uma outra ligação e diz, né, que foi feito um atendimento, mas infelizmente o jovem não teria resistido. Então você imagina o que é para essa mãe ter recebido essa notícia por telefone e depois dizer ao pai, né, e o pai ir buscar os outros filhos, e realmente uma coisa terrível que só quem passou sabe, né, que é receber uma notícia dessas. E aí a gente tem agora a fala do promotor de East Baton Rouge, né, o Hillar Moore. O promotor diz que Max Grover chegou ao hospital com níveis muito elevados de álcool no sangue, ou seja, uma quantidade fatal para ele. Outra promotora de East Baton Rouge, Morgan Johnson, diz que o hospital solicitou um médico legista para investigar a situação, pois as circunstâncias da morte foram consideradas suspeitas. O médico informou a polícia da LSU e, ao mesmo tempo, a família de Max Grover ficou sabendo. Naquele momento, ninguém sabia o que de fato teria ocorrido. Stephen
pai de Max, lembra que ao saberem da trágica morte do filho, precisavam se organizar para chegar o mais rápido possível em Baton Rouge. Então, olha só, amigos, eles têm que se preocupar ainda com isso, né? Porque o filho morreu lá na universidade em outro local. Então, eles, mesmo com aquele choque, né, com o abalo da notícia da perda do filho, eles têm que ir para onde o corpo do filho está. E aí, eles são informados, né, a faculdade, todo mundo foi informado ali no local e os pais. E aí a gente vai ouvir aqui sobre quando essa notícia se espalha, né, e o que, vocês lembram que ele fazia parte de uma fraternidade, né, e o que o líder dessa fraternidade faz ao receber a notícia. Olha só. A notícia se espalhou rapidamente e então o orientador dos recém-chegados mandou mensagem para todos os membros, dizendo que eles deveriam ir até a casa da Pi Delta Theta. Um dos amigos mais próximos de Max, Christian, se recorda de que recebeu a mensagem informando que não importava onde estivessem ou o que estivessem fazendo, deveriam ir até a casa da fraternidade imediatamente. De acordo com Christian, ao chegarem na casa, o diretor da Greek Life na época compareceu ao local e disse, abre aspas, "Por que estão conversando? Temos um homicídio", fecha aspas. O amigo de Max diz que foi assim que tomaram conhecimento da morte dele e aquilo foi um choque para todos. Christian continua seu relato daquele dia e diz que eles não foram presos, mas foram levados para um lugar reservado dentro da LSU. Segundo Christian, todos tiveram o celular e outros pertences confiscados e foi ordenado que ninguém podia conversar. O advogado Jonathan Fazola, que se tornaria o advogado da família Groover, conta que as autoridades sabiam que era preciso interrogar as pessoas, pois não se tratava de um caso comum. O advogado diz que era muito improvável que Max tivesse atingido aquele nível de álcool no sangue numa festa da faculdade. Christian, melhor amigo do jovem, lembra que todos os membros da fraternidade estavam atônitos e em choque com a morte de Max. A polícia considerou como hipótese para o ocorrido que Max Groover tivesse participado de um trote na faculdade no dia em que morreu, e de acordo com algumas informações apuradas, o trote teria acontecido dentro da casa da fraternidade. Segundo o que teria sido repassado à polícia ao longo da noite, durante um típico ritual da fraternidade, Max teria se tornado alvo do trote e de excesso de álcool por parte dos membros. E aí a gente vai voltar para o dia 13 de setembro, né, de 2017, o ano que ocorreu, porque o dia 13 ele é a véspera do ocorrido. Isso ocorreu no dia 14, né? Então a gente vai para a véspera para ter uma noção ali do que poderia ter ocorrido. De acordo com relatos, naquele dia 13, os membros mais antigos começaram a mandar mensagens em que diziam que haveria, abre aspas, estudo da Bíblia, fecha aspas, na casa da fraternidade. Um dos membros explica que aquele é o jeito como eles chamam, ou seja, é uma espécie ali de código, né? Ainda segundo os relatos, os novatos foram informados de que deveriam chegar antes das 10 da noite.
Christian lembra que ouviu algumas pessoas comentando sobre o estudo da Bíblia com membros da fraternidade e só aí ficou sabendo que a Bíblia, nesse caso, era o Manual Piqueia, que é o manual da Pi Delta Theta. Christian diz que esse manual é um livro que eles recebem assim que entram para o grupo. O tal livro conta a história da fraternidade e tem outras coisas, como, por exemplo, dicas de etiqueta, como dispor os talheres em uma mesa de jantar. Ou seja, o livro é a Bíblia da Pi Delta Theta e tudo o que você precisa saber sobre a fraternidade está nesse livro. Christian diz que os membros devem estar o tempo todo com o livro e saber tudo sobre o que está escrito nele. Então, devem decorar e saber cada linha escrita do tal manual. O jovem se recorda que todos estavam sem saber e não tinham ideia nenhuma do que aconteceria naquela reunião, mas teriam ouvido de alguém que poderia acontecer um trote. De acordo com o que foi apurado pela investigação, Max teria chegado por volta de 21h50. Então, para ficar claro, né, todos os membros e eles que eram alunos recém-chegados que estavam ainda entrando nessa fraternidade, eles são convocados, né? No dia 13 houve essa convocação e todos deveriam estar ali até 22 horas e, pelo apurado, o Max teria chegado às 21h50. A mãe de Max lembra que tinha conversado com o filho por mensagens e ele tinha dito que iria jantar com alguns amigos e depois retornaria para a fraternidade. Rayanne diz que se despediu, dizendo que o amava, e Max respondeu, dizendo que também a amava. Max Groover pegou carona com duas amigas que não eram da fraternidade. De acordo com as duas, Max não bebeu no jantar e nem usou substâncias ilícitas antes de chegar na casa da fraternidade naquela noite. Christian conta que havia entre 15 e 20 recém-chegados participando e todos foram chamados para a casa da fraternidade. Christian explica que o Rush, recrutamento para as fraternidades da LSU, é algo muito organizado e, na semana desse recrutamento, todos querem impressionar e, assim, atrair novos membros. Christian explica ainda que, ao receber um convite de uma fraternidade, não significa que você vai, de fato, fazer parte do grupo. Ao se candidatar para uma fraternidade, os novatos serão observados e se espera que eles estejam sempre à disposição para fazer o que lhes pedem, ou seja, várias tarefas lhes serão ordenadas, coisas como servir o almoço de um membro ativo, limpar a casa ou o apartamento dele. Segundo Christian, várias coisas podem ser pedidas aos novatos. Christian confidencia que há muitos membros ativos que respeitam os recém-chegados, mas muitos outros não, exagerando na dose. O jovem explica que muitos desses membros que abusam de favores dos novatos costumam inclusive se orgulhar de fazer isso com eles. E o pior, de acordo com Christian, eles fazem você se sentir excluído da fraternidade para a qual você quer entrar. Abre aspas. É como se você fosse um lixo e tivesse que ralar para merecer entrar. Fecha aspas.
É isso, amigos, eu vou ficar por aqui. Essa é a primeira parte e em poucos dias eu volto aqui com a continuação, a segunda parte, que já vai ser o final desse caso, tá? Então é isso, amigos, agradeço a todos que continuam me acompanhando e em breve vou postar para vocês também um mini episódio sobre todas as informações que já foram apuradas, né? E tudo que se tem de provas do caso do empresário morto, né? Que foi encontrado dentro do buraco lá no Autódromo de Interlagos e mais alguns casos que chamaram a atenção aqui, tá bom? É isso, amigos, eu agradeço vocês aí e em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.